Olá, estou aqui para mais um vídeo de update da situação do vírus, que já tem nome. Então vamos começar por aí. Este é um canal dedicado aos estudos japoneses, ao conhecimento sobre o Japão, a cultura, a sociedade, a história, à relação entre Portugal e o Japão e também ao meu trabalho como consultora especializada para o Japão, para as mais diversas tarefas, entre elas para vos apoiar no planeamento da vossa viagem. Agora, nesta situação de emergência de saúde pública, declarada pela Organização Mundial de Saúde, eu tenho estado particularmente empenhada em informar as pessoas que são os meus clientes em consultoria, mas também achei que devia de vez em quando fazer aqui uns updates do canal, porque há muita circulação de informação errada ou falsa na internet, e eu sinto-me na obrigação, como qualquer pessoa que trabalha seriamente nisto, de vos dar a informação bem explicada, que eu acho que possa ser útil para vocês. Então, se vocês vieram aqui parar ao canal só por causa do assunto do coronavírus, agradeço que tenham considerado a hipótese de ouvir o que eu tenho para vos dizer e vou tentar dizer-vos coisas úteis e que eu verifiquei em múltiplas fontes. Então, o update mais recente, já agora muito importante, quando é que isto está a ser filmado? Eu estou a filmar isto no dia 9 de fevereiro de 2020. Data a meio do dia, mais ou menos, a partir da localização Portugal. Portanto, esse é o sítio, a hora e a data. Nome, é o primeiro update. Tenho coisas para dizer, o nome, a situação do cruzeiro, o número de infectados, o Japão, como se prevenir no Japão, se podem ou não podem ir para o Japão, etc. Começar pelo princípio. O vírus tem um nome. Durante muito tempo na internet, este vídeo foi chamado, na internet, nas notícias, por aí, nos jornais, etc., este foi chamado nCoV 2019, que era uma abreviatura para Novel Coronavirus 2019, porque ele apareceu ainda em 2019. Muitas vezes Wuhan, vírus de Wuhan Virus, que é a cidade na China onde isto começou, onde ele foi detectado primeiro, ou New Coronavirus, novo coronavírus. Estes nomes circularam todos para chamar esta nova estirpe de vírus. Sem querer entrar aqui em detalhes técnicos e científicos, mas é importante distinguir aqui algumas coisas. Coronavírus é o nome de uma família de vírus. Há muitos vírus desta família. Alguns provocam apenas coisas como uma gripe normal, outros provocam uma pneumonia. Este não é o coronavírus, este é um dos coronavírus. Ser coronavírus tem a ver com a película à volta do vírus e com o formato em forma de corona, ou seja, em forma de coroa, dessa película à volta do vírus, dessa cápsula na qual ele está inserido, e o facto de essa cápsula ter indenturas, uma espécie de ganchinho que se segura aos nossos alvéolos pulmonares, que se segura aos nossos brônquios e que faz com que ele se aloje nesse sítio e mais tarde provoque uma pneumonia. A lesão que ele provoca é no órgão ao qual ele se fixa. Não é um vírus que se fixe nas vias aéreas superiores, e este em particular, esta estirpe de coronavírus, tanto quanto se sabe até ao momento dos casos que têm sido acompanhados, não provoca muitos fluidos aqui nas vias aéreas superiores, então no início as pessoas não têm muita projeção de tosse e espirros, o que é o lado menos mau da notícia, porque significa que a projeção, a viralidade poderia ser muito maior do que aquela que realmente é. Portanto, as pessoas podem de facto contagiar outras pessoas quando estão assintomáticas, quando não têm sintomas, porque elas não têm a sensação do nariz a correr, da tosse, da expectoração, não têm ainda febre, sentem-se apenas muito cansadas, mas isso depende muito de pessoa para pessoa e da percepção que tem de que está doente ou não, mas são, para todos os efeitos científicos, assintomáticas quando já são contagiosas e, portanto, através de partículas, porque quando nós expiramos sai sempre ar úmido das nossas vias respiratórias e, portanto, há partículas de umidade que contêm lá o vírus, e se nós estivermos num espaço muito confinado, como um autocarro cheio de gente, uma sala cheia de gente, etc., essas partículas da nossa exalação podem ser respiradas por outra pessoa, ou se nós tossirmos diretamente para essa pessoa,
ou obviamente se nós tocarmos nas nossas mucosas, que também têm olhos, ou nariz ou boca, ou os nossos fluidos durante as relações sexuais, todas essas substâncias que podem conter o vírus e passar para outras pessoas. Então, o sistema de contágio tem sido assim, tanto quando se verificou algumas novidades em relação às gripes normais, às gripes sazonais de todos os invernos, por exemplo, o facto das mucosas dos olhos poderem também ser afetadas, que era uma coisa que normalmente não se tem em conta nas gripes normais. Nesta zona onde este vírus apareceu, existe uma particularidade cultural que tem sido mal interpretada pelos ocidentais e pelos média ocidentais, que tem a ver com a questão da máscara. Ok, em China, Coreia e Japão, que eu conheço muito bem, é muito comum as pessoas utilizarem máscaras. E não é máscaras cirúrgicas sequer, é máscaras normais, máscaras que cobrem praticamente metade da cara. É muito comum as pessoas usarem máscaras durante o período das gripes, durante o inverno, mas às vezes até fora disso. É uma questão cultural. As pessoas habituam-se a utilizar a máscara sempre que têm uma tossezinha, até quando têm alergias, às vezes por coisas tão simples como não querer pôr maquilhagem. Ou seja, mesmo antes deste vírus, mesmo antes de toda desta crise de saúde pública, desta crise de saúde a nível internacional, mesmo antes disto, nesta zona do mundo, a utilização da máscara é uma coisa cultural. Tem a ver com prevenir que os outros apanhem o que eu eventualmente tenho e nem sequer sei ainda o que é, porque só acordei assim com um bocadinho mais de tosse, então vou pôr a máscara para não correr o risco de contagiar os outros com seja lá o que for, mesmo que seja só a gripe sazonal, ou mesmo que eu esteja só a espirrar e a tossir porque tenho alergia, só para não estar a libertar o que nós chamamos gafanhotos para cima dos outros. Então, isso é uma coisa cultural. Portanto, ver muita gente com máscara na rua sempre foi comum nestes países. Agora, o que é que acontece? As pessoas também têm que saber usar máscara. Já lá vamos no final deste vídeo acerca do que é que vocês podem fazer para se prevenir quando visitam o Japão em particular. Então eu estava a falar do vírus. Há esses nomes todos que foram sendo atribuídos de uma maneira muito informal pelos média, porque era preciso falar desta situação, mas hoje, dia 9 de fevereiro de 2020, a fonte desta informação é a CNN. Foi dado um nome, pelo menos um nome temporário, oficial, Novel Coronavirus Pneumonia, NCP. Portanto, isto é claramente uma derivação do que já tinha chamado antes, não é? A nova pneumonia do tipo coronavírus, e acaba por confirmar aquilo que já se tinha verificado, que isto é uma forma de pneumonia e não tanto uma forma de gripe. Há aqui umas diferenças acerca do diagnóstico e acerca do tratamento. Portanto, os pacientes parecem no início não manifestar sintomas durante um período de tempo até bastante alargado, às vezes até 14 dias, embora normalmente seja entre 5 a 7. E depois, os que são hospitalizados porque começam a ter febres altas, começam a ter muitos sintomas ao nível do vómito e da diarreia, e começam a ficar desidratados e começam a ter dificuldade em respirar, aquilo se chama shortness of breath, portanto os nossos pulmões deixam de ser capazes de fazer a transferência de dióxido de carbono que vem do nosso sistema circulatório e absorver oxigênio da nossa inspiração, portanto a transferência de dióxido de carbono ao oxigênio deixa de conseguir ser feita, o processo de inflamação está muito generalizado, há muita acumulação de fluido nos brônquios e é aí quando o nosso sistema respiratório fica comprometido e as pessoas são hospitalizadas, quer dizer, idealmente deviam ser hospitalizadas antes disso, e podem ter que ser postas em ventiladores a respirar por elas. Os casos mais graves tem-se verificado ainda a tendência de os casos mais graves, eventualmente fatais, serem de pessoas que têm mais idade, que têm problemas de saúde prévios, a nível, por exemplo, do coração, a nível de diabetes, a nível de operações que já foram realizadas. Portanto, sim, claro, ainda não se pode dizer que existe uma definição do grupo de risco, mas existe sempre uma percepção de grupo de risco. Isso é característico dos coronavírus em geral, não é só deste.
Então esta é uma forma, agora foi dado o nome oficial, é uma forma de pneumonia, que em alguns casos pode ser muito grave, mas é uma forma de pneumonia que na sua viralidade de contágio não é superior às das gripes sazonais. Na sua viralidade de contágio que conduz a casos fatais, ou seja, tem muito contágio este novo vírus, mas o número de casos que se verificam que são fatais nessas ondas de contágio, a percentagem de pessoas contagiadas que acaba por chegar a um nível muito grave e falecer não é tão elevada como nas gripes sazonais normais. Isto é importante porque as pessoas tendem a ouvir as notícias e absorver o conteúdo emocional das notícias e desconsiderar, ou pelo menos não balançar isso com os números concretos. E os números concretos morrem mais pessoas de gripe sazonal do que disto. E é importante ter isso presente. Em relação à situação do cruzeiro, toda a gente que está a ver o que é que se está a passar com este vírus para os lados do Japão já se cruzou com este nome, o Diamond Princess. O Diamond Princess é um cruzeiro que está estacionado no porto de Yokohama. Ele teve autorização para entrar no porto de Yokohama ainda antes de se saber que podia ser problemático o que se estava a passar lá dentro. Depois do Diamond Princess já houve outros cruzeiros, nomeadamente vindos de Taiwan e de outras partes, que foi-lhes recusado aproximarem-se de portos japoneses e, portanto, não puderam atracar sequer aos portos japoneses, não se puderam aproximar, precisamente porque os japoneses já estão a lidar com esta situação do Diamond Princess. Então, basicamente, toda a gente que está no cruzeiro está em quarentena. É um cruzeiro que tem 3.700 pessoas a bordo. Estão todos de quarentena, estão todos fechados lá dentro. Têm cuidados de saúde, estão a ser testados, está a ser posta para dentro assistência médica, profissionais devidamente isolados e protegidos, para ver o estado de saúde das pessoas que estão a bordo e das pessoas também que estão a trabalhar, não só as que estão lá no cruzeiro porque estavam de férias, mas também os que estão a trabalhar. E a NHK, que é a estação de notícias oficial do Japão, a NHK3, publicou também hoje, dia 9 de fevereiro, o update da informação que de facto 64 pessoas dessas 3.700 pessoas testaram positivo para a infecção deste novo vírus, incluindo 28 japoneses. Portanto, 64 pessoas testaram positivo, incluindo 28 japoneses. Isso faz com que, quando vocês consultam, e agora vou já dar aqui uma informação que eu acho que vocês devem acompanhar este website. Quando vocês consultam a base de dados da Universidade John Hopkins, que é a melhor base de dados online de acesso livre e gratuito para ver o que é que se passa no mundo inteiro acerca deste vírus, quando vocês veem essa base de dados, vocês veem uma coisa estranha a acontecer ali no mapa e nas bolinhas vermelhas no mapa em relação ao Japão, que existe um número para Japão e um número para others colado ao número do Japão. E no mapa as duas bolinhas estão ao lado uma da outra. Vou mostrar aqui. Se eu conseguir. Então estão a ver, o Japão, propriamente dito, tem um número muito reduzido de infectados. O Japão tem 26 pessoas que testaram positivo para este vírus. No entanto, o cruzeiro tem 64. Portanto, dentro do cruzeiro, que não é solo japonês, não é território japonês, embora seja águas japonesas, e está atracado no porto de Yokohama, mas dentro do solo japonês só há 26 pessoas infectadas que testaram positivo e estão todas a ser acompanhadas medicamente, mas depois há aquelas todas que estão no cruzeiro e que estão numa situação de grande vulnerabilidade, porque lá está, segundo os critérios de risco, elas estão num espaço confinado. Nós sabemos que os sistemas de circulação dos cruzeiros são um sistema relativamente fechado, que é um dos critérios para o nível de contágio ser elevado. Então esperemos que eles estejam bem, que os que estão infectados consigam ter os cuidados de saúde necessários para passarem por isto e eventualmente curarem-se. É muito importante ver o número de casos recuperados a nível mundial. Neste momento, 2.884
casos recuperados, portanto, só se pode saber o número de casos recuperados das pessoas que foram hospitalizadas e, portanto, que entram nas estatísticas. Haverá muito mais pessoas recuperadas daquelas que também não chegaram a ser hospitalizadas, eventualmente que até nem se souberam que passaram por esta gripe, por esta pneumonia, que agora foi mesmo oficialmente reconhecida como uma forma de pneumonia. Porque o que acontece é que a esmagadora maioria dos casos são mais fracos, a manifestação dos sintomas, portanto, a gravidade da doença, digamos assim, o que a pessoa efetivamente sente, o quão mal se sente com esta doença, são mais fracos do que aquilo que se pensava inicialmente a nível estatístico, ou seja, de um pool de pessoas, eventualmente de um pool de 1000 pessoas, estão a ver, podem só 500 vão ao hospital. Se isso acontecer, a gente pensa que só 500 ficaram infectadas, mas não, ficaram 1000, mas as outras 500 não notaram que tinham isto ou pensaram que tinham uma gripe normal. Então esta questão de quantos recuperaram, os 2.884 são os que recuperaram daqueles que foram hospitalizados, daqueles que foram sinalizados, daqueles que entram para as estatísticas. Portanto, muito mais terão recuperado porque muito mais terão sido contagiados, mas com sintomas mais frágeis, menos notórios. Infelizmente, 814 pessoas já faleceram desde que se verificou isto, pelo menos estes são os números oficiais, e neste momento 37.590 casos no mundo inteiro. Mais uma vez, isto não se compara com outras situações de doença, até com maior viralidade, não estou só a falar de fatalidade, estou a falar de viralidade. Isto porque quem trabalha com viagens, quem trabalha com circulação de pessoas, quem trabalha com isto, também tem que saber de saúde pública e também tem que saber de falar às pessoas acerca de questões de emergência, de saúde pública e questões de prevenção. Agora vamos às questões de prevenção. Se vocês quiserem viajar para estas partes do mundo, o que é o meu conselho profissional como consultora? Neste momento eu estou em Portugal porque a viagem que eu tinha planeada para fazer o Ano Novo Chinês nestas partes do mundo, particularmente os eventos do Ano Novo Chinês na cidade de Nagasaki, no Japão, essa viagem foi cancelada e foi tratado dos reembolsos a 100% integrais, reembolso completo, e foi tudo tratado. Ora, qual foi a data? A reunião da Organização Mundial de Saúde foi de 24 para 25, foi durante a madrugada e foi 25, portanto 25 de janeiro. Tratámos de tudo para cancelar essa viagem que estava prevista para sair de Portugal dia 30 de janeiro. Então, tudo foi tratado a tempo. E se vocês trabalharem com profissionais desta área sérios, é isso que fazem com vocês. Estão update. Na situação do Japão em particular, neste momento, é possível viajar para o Japão neste momento em segurança ainda. No território japonês, como eu disse, como vocês podem confirmar, na Johns Hopkins CSSI, é uma database, é uma base de dados online, vocês podem consultar e está sempre com os dados oficiais, e vocês depois podem clicar em cada um dos países em particular e ver mais em detalhe estas coisas. O Japão Mainland tem neste momento 26 casos e todos eles estão devidamente acompanhados e sinalizados. Houve falecimentos, portanto vou clicar aqui onde diz Japan. Houve falecimentos, mas os falecimentos foram todos diretamente relacionados com pessoas que ou estiveram, em particular em Wuhan, ou estiveram em contacto direto, com troca de fluidos contínua, com pessoas que estiveram em Wuhan. Portanto, o nível de exposição ao vírus não é o de andar a caminhar na rua e cruzar-se com uma pessoa. Estão a perceber? Porque o nível de exposição também é relevante. O que é que vocês podem fazer se planearem visitar o Japão nos próximos tempos? Nomeadamente, se a situação se mantiver com este nível, mais ou menos. Podem esperar, primeiro, à entrada do Japão, que eles sejam muito exaustivos, muito exaustivos. Se quiserem podem ver aqui outros vídeos do canal, eu se calhar posso colocar aqui um cartãozinho no vídeo do canal. Quando nós entramos no Japão, nós passamos sempre por um screen de temperatura, ou seja, existem câmaras que nos medem a temperatura corporal de uma maneira não invasiva. Nós estamos simplesmente a caminhar numa zona da imigração do aeroporto e as câmaras medem a nossa temperatura corporal e, portanto, eles aí sabem logo se a pessoa tem febre ou não tem. E depois nós também passamos por vários agentes da imigração que nos observam, que nos fazem perguntas, nós colocamos o nosso dedo
para ver a impressão digital de ambos os dedos. Aquele dispositivo não fixa só a impressão digital, também nos mede a temperatura. Portanto, para entrar no Japão, já existiam, mesmo antes disso, uma série de procedimentos para verificar que as pessoas não estão doentes. Depois, isso vai ser intensificado para andarem no Japão propriamente dito. E vocês também vão ver informação em todo lado, assim que entram. O que eles recomendam são as mesmas, igual, condições de prevenção de contágio que já recomendavam nas gripes sazonais e que são eficientes. Os médicos dizem que são eficientes para prevenir o contágio também do agora nomeado Novel Coronavirus Pneumonia NCP. Então, esses meios de prevenção são utilizar máscaras cirúrgicas, não apenas máscaras de papel, máscaras cirúrgicas ou até máscaras com filtro incluindo na própria máscara. Se vocês utilizarem uma máscara que é excessivamente densa, vocês previnem mais, porque os poros da máscara são mais pequenos, mas vocês respiram menos, então tem que ter filtro. Se vocês utilizarem a máscara cirúrgica, ela não vos protege diretamente de um espirro, diretamente de uma tosse, porque os poros dessa máscara são ainda maiores do que o tamanho do vírus e o vírus pode passar através deles. Contudo, há a percepção de que, ao utilizarem a máscara cirúrgica, aquelas que são azuis, e que vocês podem ajeitar aqui à volta do vosso nariz o tal araminho que existe, um arame que se pode modelar à volta do nariz e, portanto, a máscara deve estar rente à cara em todo o espaço da máscara. Se vocês utilizarem a máscara bem rente à cara ou se utilizarem uma máscara rígida e muito mais forte, a tal N95 com um filtro à frente, vocês estão mais protegidos. E, sobretudo, vocês não tocam com as mãos na cara. E esse é o mais importante. As nossas mãos é que estão a tocar em maçanetas de portas, em manipulos de janelas, em pacotes de coisas no supermercado que outras pessoas tocaram antes. Portanto, isso é muito importante. As nossas mãos é que vão estar a tocar em coisas que têm o vírus, porque alguém já foi com as mãos ao nariz e tocou nessas coisas, ou porque alguém limpou a tosse ou limpou os olhos e foi com as mãos essas coisas. As nossas mãos é que vão apanhar a maior parte das partículas contagiosas e as nossas mãos é que não podem ir à nossa cara. E se nós estivermos a utilizar, em particular, óculos e máscara, o mais importante ainda, nós não tocamos nas nossas vias aéreas e nós não tocamos nas nossas mucosas e, portanto, o vírus não tem porta de entrada para o nosso corpo. É muito importante nós percebermos como é que funcionam os vírus cientificamente e como é que funciona isso da porta de entrada nos vírus. Então, as nossas mãos devem tocar o menos possível da nossa cara e ter máscara ajuda-nos a não tocar nessas partes do nosso corpo. Claro, isto se nós não andarmos a pôr e tirar a máscara. É preciso saber usar uma máscara. Não é pôr e tirar, é pôr e está posto, ok? E quando coloca-se a máscara assim, ajeita-se e não se mexe mais, só se aperta aqui e não se anda a pôr e tirar. E quando se tira, tira-se assim por fora e põe-se no lixo. Também não se anda a tocar com as mãos na parte de fora da máscara. A máscara também não deve ser usada durante muitas horas, lá está, porque o ar que nós exalamos é um ar úmido, a máscara vai ficar úmida, vai começar a absorver essa umidade e, portanto, ela só pode ser usada algumas horas, dependendo um bocado do nosso esforço físico e da quantidade de ar e de umidade que exalamos. E como é que isso começa a afetar a utilidade da máscara? Então, sim, devem utilizar máscara constantemente, devem proteger os olhos com óculos, não devem tocar no rosto, devem lavar as mãos constantemente. Se vocês lavarem as mãos abundantemente com água e sabão, esfregar da maneira certa, assim, portanto, esfregar mesmo, esfregar incluindo a parte do pulso, até pelo menos aqui. Se vocês lavarem, esfregarem bem, enxaguarem bem, secarem bem as mãos, secando com um toalhete de papel descartável e não com uma toalha que toda a gente usa, eventualmente absorvendo tosse e espirros também com toalhete de papel descartável, imediatamente descartável, e não uma coisa que guardam com vocês ou que põem na mala ou qualquer coisa assim.
E se vocês também utilizarem desinfetante das mãos, para além de lavar as mãos, utilizarem desinfetante das mãos antes de comerem, seja o que for, antes de manusearem comida e, sobretudo, antes de tocarem no vosso rosto, olhos, nariz e boca. Isso são as medidas que também previnem o contágio das gripes e, neste caso, também se verificam que são as medidas mais importantes. E desinfetar as superfícies, isso é muito importante. A desinfecção com detergentes normais, com algum elemento de lexívia. Os vírus não sobrevivem perto do corpo, os vírus não existem vivos por aí. Eles precisam de estar dentro de um organismo para estarem vivos, para se multiplicarem, para passarem de um organismo para outro. E, portanto, desinfetar as superfícies, sobretudo aquelas que são mais manuseadas, é muito importante. Não entrarem com os vossos sapatos da rua, andarem pela casa com os vossos sapatos, poisarem-nos em cima dos sofás, essas coisas. Muito importante. Portanto, são as mesmas condições de outras doenças como as gripes sazonais, mas levadas ainda mais a sério, e que tenham cuidado. Se vocês forem visitar o Japão proximamente, neste momento em que existem alguns casos de contágio, mas não parece ser uma epidemia no próprio país, está muito longe de ser uma epidemia no Japão. O Japão não é uma área de epidemia do coronavírus neste momento, e não se prevê que venha a ser devido às medidas que estão a ser implementadas, mas estas coisas que eu falei agora são as mesmas coisas que as autoridades de saúde estão a dizer que se deve fazer no Japão, mesmo para os próprios japoneses que lá vivem. Depois, enquanto vocês estão no território japonês, devem também estar sempre em contacto, ou pelo menos saber onde existem as autoridades de saúde locais. Existem serviços de atendimento aos estrangeiros, até porque há muitos estrangeiros residentes no Japão. Existem serviços de atendimento ao estrangeiro em múltiplas línguas, entre elas a língua portuguesa, em muitas prefeituras do Japão. Portanto, o Japão está dividido em prefeituras. Existe o governo central, 47 prefeituras, e cada uma das prefeituras tem os vários municípios diferentes. E as autoridades de saúde das prefeituras e dos municípios têm também estes serviços de atendimento aos estrangeiros. Saibam sempre qual é o serviço, qual é a linha telefónica e onde é que eles estão localizados para os sítios de onde vocês vão. Perguntem ao consultor que vos está a acompanhar no planeamento da vossa viagem, da vossa experiência no Japão ou do vosso agente de viagens, se for uma pessoa que vocês que é realmente uma pessoa séria que vos está a acompanhar nesta situação. Eu não diria que há motivo para cancelar viagens ao Japão que estejam previstas para este momento, de todo. Não é essa. E não estou a dizer isto só porque eu não quero dizer que tenho que cancelar viagens porque trabalho nisto. Não é isso. É que, sinceramente, são 26 casos no país inteiro e parece estar essa informação que nós temos. Parece estar a ser muito inferior a nível até de contágio, nem estou a falar de fatalidade, parece estar a ser muito inferior a qualquer uma das gripes normais. O Japão, todos os anos, no inverno, tem a circulação das gripes sazonais do inverno normal. Eu também já tive quando lá estive no inverno. E é uma gripe, e a gente fica com dores no corpo, e a gente tem febres altas, e a gente tem que faltar ao trabalho uma semana. E isso acontece todos os anos. Portanto, no Japão, aquilo que está a acontecer não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer na China neste momento, que está a aguentar o maior golpe, que está a aguentar a maior dificuldade até de gestão social, económica, tudo. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é mandar as minhas orações, a minha força, o meu reconhecimento para o povo chinês, nomeadamente das regiões que estão a ser mais afetadas com este vírus, porque devido ao esforço deles isolarem as cidades mais afetadas, as regiões mais afetadas, que são regiões vastíssimas, com milhões de pessoas, e devido a este esforço, no fundo, eles estão a proteger-nos a todos, no resto do mundo, mesmo eu aqui neste cantinho ocidental neste momento. Estão a proteger-nos a todos com o seu esforço, com a sua disciplina, com o seu espírito de pensar em combater isto. Eu não diria com otimismo, porque não se coloca isso nesta situação e estando eles rodeados de pessoas afetadas e algumas afetadas de uma maneira já muito grave, mas eles não estão a desistir, eles estão a fazer tudo o que podem à custa de grandes sacrifícios, e se nós olharmos para este gesto de responsabilidade
de gerir a situação. Ok, houve erros a reportar as coisas no início e a tomar decisões atempadamente, haverá um tempo para fazer esse balanço. Mas neste momento é importante reconhecer o esforço e o sacrifício das pessoas que estão no epicentro deste caso, para que isto não se torne ainda mais viral, porque é muito importante minimizar a viralidade disto, porque de cada vez que o vírus infecta uma pessoa, tem mais uma oportunidade de mutação para se tornar mais eficiente como vírus e, portanto, mais perigoso para os seres humanos. E é essencialmente essa a razão pela qual é preciso criar estas medidas de contenção, isolar cidades, isolar regiões inteiras. É porque é preciso reduzir o número de pessoas nas quais o vírus vai ter a possibilidade de se mutar para uma coisa pior. E eles estão a aguentar esta onda de choque primeira, e é até incrível que num país que está logo ali ao lado, como o Japão, e tendo em conta que houve o Ano Novo Chinês, onde eu também deveria ter estado, em que muitas pessoas da China circulam por todo o lado, incluindo para as comunidades com relação com os chineses que existem no Japão e noutros países à volta, é incrível que só existam 26 casos e que eles estejam todos sinalizados e a ser acompanhados, e depois os tais 64 que estão no Diamond Princess em Yokohama. Portanto, esta é a situação neste momento. Seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde é fundamental. Observar os dados que existem apurados. Eu sei que há muitas teorias da conspiração em circulação, muitas a falarem dos números não estarem exatos. O dia tem 24 horas e nós temos um número limitado de energia por dia. Nós podemos dedicar as horas do nosso dia e a energia limitada que nós temos por dia para trabalharmos com os dados que temos e sermos o melhor que nós podemos ser para os outros, ou podemos utilizar essas horas do dia e essa energia que nós temos para entrarmos na espiral sem fundo das teorias da conspiração. É uma escolha que cada um tem que fazer. A minha escolha é seguir a Organização Mundial de Saúde neste momento, o mapa John Hopkins University atualizado, informar-me o mais possível, continuar a seguir as diretivas de saúde pública e ajudar as pessoas a aprender como se comportarem para minimizarem o risco de serem contagiadas e minimizarem o risco de contagiarem os outros quando ainda estão assintomáticas. Continuo a acreditar que o mais importante é nós sermos professores uns dos outros e ajudar-nos uns aos outros a saber como lidar com as coisas e utilizar as nossas 24 horas do dia e a nossa energia diária de uma maneira útil, proativa e com um grande sentido de gratidão para com todos aqueles médicos e enfermeiros que estão a aguentar a primeira linha de embate do novo vírus, num sítio onde se vivem momentos, alguns um pouco já desesperantes, nomeadamente na China, em que as pessoas já têm poucos recursos médicos disponíveis e estão afastadas da família há muito tempo e estão muito estressadas e cansadas. Não se esqueçam que o Ano Novo Chinês é o único período de férias destas pessoas, o único período em que vêm a família durante um ano inteiro, e eles não puderam ir ver os familiares em muitos casos, eles não puderam estar com as pessoas que eles queriam estar e que aguentaram o ano inteiro de trabalho e depois não puderam ter o seu período de férias e de visita à família como era previsto. Muitos médicos, muitos enfermeiros deslocados para estes novos hospitais em Wuhan, a tentar cuidar dos pacientes, que os piores pacientes, os pacientes em piores condições estão todos lá e precisam de cuidados permanentes, inclusivamente para respirar. Estas pessoas estão a fazer o melhor que podem em condições muito difíceis e eu escolho gratidão. Acho que é uma escolha que todos podemos fazer. Podemos escolher criticar ou podemos escolher estar gratos e andar para a frente. Para o Japão em particular, eu vou dando sempre updates aqui no canal. Espero que sejam updates positivos. Espero que as pessoas que estão no cruzeiro consigam ser acompanhadas durante o período que se prevê das próximas 2 semanas, que seja o de alguns deles melhorarem e outros piorarem. Esperemos que tenham um acompanhamento suficiente
e que isto não passe. Eu confio que sim, porque o Japão é exímio na contenção, não tenho nenhuma razão de queixa, mesmo nas circunstâncias em que estive doente no Japão, o Japão é exímio nas questões dos cuidados de saúde. Se quiserem saber alguma coisa em particular, fazer alguma pergunta, comentem aqui no vídeo. Espero que não precise de haver muitos mais updates. Avizinha-se que o fim do inverno e a primavera deste ano vai também conduzir à resolução natural destes períodos epidémicos que são mais ou menos recorrentes dos coronavírus, dos vários tipos de coronavírus e deste NPC que surgiu recentemente. Até o próximo vídeo.